gente vai ver primeiro a de Pedro, tá certo? Eu queria que você repetisse comigo uma oração que diz assim, uma oração ao Divino Espírito Santo. Repita comigo: Santo e Divino Espírito, destrua em mim toda frieza espiritual, toda indiferença, toda dúvida, todo medo. Enche-me plenamente da tua luz, de tua sabedoria, de tua paz, de teu gozo, de teu amor, de tua alegria. A ti, Divino Espírito, que és Deus e sempre nos acompanha, a ti seja a glória, o louvor, o poder e a adoração pelos séculos dos séculos. Amém. Primeira carta de São Pedro. Hoje quem vai nos instruir na palavra de Deus é o nosso primeiro Papa, né? São Pedro, escolhido por Deus como príncipe dos apóstolos, cabeça do colégio apostólico. A igreja também chama de cabeça visível da igreja, porque Jesus é o cabeça invisível, que a gente não vê com os olhos nus, nós vemos com os olhos da fé. E São Pedro, fazendo as vezes de Cristo, é cabeça visível da igreja. É ele que faz com que toda a igreja permaneça na unidade. Foi a ele que Jesus disse: Pedro, Pedro, Satanás me pediu para te peneirar como se peneira o trigo, mas eu rezei por ti para que tu não perdesses a fé. Quando te converteres, confirma aos teus irmãos. Então é São Pedro, primeiro Papa, que é cabeça, que é o ponto visível de unidade na igreja. Por isso a gente precisa rezar pelo sucessor de Pedro, Papa Francisco, para que ele seja essa cabeça visível que faz com que toda a igreja viva na unidade. Então é São Pedro que nos instrui hoje nessa palavra de Deus, que nos chama a ser santos. Sede santos. Essa palavra sede santos, São Pedro vai repetir ela, mas Deus disse a Moisés no capítulo 19 de Levítico, versículo 1 e 2, o Senhor diz assim a Moisés: Moisés, diga ao povo que seja santo, porque eu, vosso Deus, sou santo. Então diga ao povo que seja santo também. E Jesus, parafraseando Moisés e parafraseando o Pai, vai dizer em São Mateus capítulo 5, versículo 48: sede perfeito, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então, essa palavra de São Pedro para nós não é uma palavra qualquer, é uma palavra que vem do Espírito Santo. O Espírito Santo nos convida à santidade por meio do apóstolo São Pedro nessa noite. E São Pedro diz assim para nós, nosso primeiro Papa, versículo 13, primeira carta de São Pedro 1,13. Ele diz: por isso, com prontidão, né? Prontidão é agora, nesse momento, esteja pronto. Eu e Cícero conversávamos outro dia aí, né, Cícero, a nossa dificuldade. Mas São Pedro está dizendo para nós: por isso, com prontidão de espírito. Esse espírito aqui com letra minúscula é o meu espírito, é o teu espírito. Não é o Espírito Santo somente, mas é o meu espírito, o teu espírito. É que nós precisamos estarmos com o espírito vivo, estarmos alegres, felizes, estarmos contentes, dispostos, com parresia, né? Por isso, com prontidão de espírito, sede sóbrios
e ponde toda a vossa esperança na graça que vos será trazida por ocasião da revelação de Jesus Cristo. Como filho obedientes, por isso Papa significa pai, né? Ele nos fala como um pai. Como filhos, São Pedro está dizendo para mim e para você, como filhos obedientes, não consistais em modelar vossa vida de acordo com as paixões de outrora, do tempo da vossa ignorância. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós santos em todo o vosso comportamento, porque está escrito, se você olhar aí de lado da sua Bíblia, vai estar lá, Levítico 19:2, sede santos, porque eu sou santo. E ele continua, versículo 17: e se chamais Pai aquele que com imparcialidade julga a cada um de acordo com suas obras, comportai-vos com temor durante todo o tempo do vosso exílio. Nós vivemos um exílio. Essa nossa vida aqui é um exílio. Assim como o povo de Israel foi exilado na Babilônia e passou um bom tempo lá sofrendo, mas aqueles que foram perseverantes tiveram a graça de voltar para Jerusalém. Nós somos exilados neste mundo, estamos vivendo um exílio aqui. Por quê? Porque outrora, nos nossos pais, Adão e Eva, vivíamos no paraíso, e perdemos o paraíso e fomos levados por aquele que nos arrancou do paraíso, Satanás, para um exílio. Por isso a gente reza na Salve Rainha, nós, que vivemos nesse vale de lágrimas. E ele continua: pois sabeis que não foi com coisas perecíveis, isto é, com prata ou com ouro, que fostes resgatados da vida fútil que herdastes dos vossos pais. Aqui não é o seu pai, a sua mãe biológica, é a vida que herdamos de Adão e Eva, dos nossos primeiros pais, dos nossos antepassados, eles que tinham o paraíso, por causa da desobediência, fizeram com que nós fôssemos exilados neste vale de lágrima e vivendo neste mundo como herdeiros dos nossos pais, nós vivemos esse sofrimento, nessa tribulação. E ele continua no versículo 19: mas por sangue precioso, como de cordeiro sem defeitos e sem mácula, Cristo. Então nós não fomos comprados por ouro e prata. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Ele foi vendido como escravo. Só que Ele não nos vendeu, Ele nos comprou, mas não com ouro nem com prata. Ele nos comprou com o seu sangue, o sangue de um cordeiro sem defeitos, sem mácula, sem mancha, sem pecado. Um ouro carmesim, um sangue carmesim, diz assim, Então, o sangue de Cristo, conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos, por causa de quem? Por causa de nós. Essa palavra é de uma profundidade extraordinária. Nós fomos comprados por um alto preço, o preço do sangue de Cristo, que existia antes da fundação do mundo. Então Jesus não passou a existir quando nasceu da Virgem Maria, ele já existia antes da fundação do mundo, e foi o sangue dele
podemos dizer, o sangue de Deus. O sangue de Deus que nos resgatou. E ele continua dizendo assim: e ele que existia antes da fundação do mundo, no fim dos tempos, veio por causa de nós. Por ele, por Cristo, vós crestes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhes deu a glória, de modo que a vossa fé e a vossa esperança estiveste posta em Deus. A minha fé, a tua fé, não pode estar em objetos, em coisas, em pessoas. Tem que estar em Deus. No Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu conversava com um amigo, faz tempo, um amigo muito conhecido da comunidade, e ele dizia que estava outro dia lá naquele Parque 13 de Maio, lá no Recife, e ele viu uma fila, e as pessoas naquela fila, e curioso foi observar o que era. E de repente um espiritual, né, um espiritualista, alguma coisa assim que chama, esse pessoal que não crê em Deus, mas crê na força espiritual que existe nas coisas, nas plantas, nas árvores. Ele estava ali com algumas pessoas que ele estava conversando, e ele mandou as pessoas fazer uma fila e se abraçar com uma árvore que tinha ali naquele parque. As pessoas se abraçavam com a árvore e sentia a energia espiritual que emanava daquela árvore. E as pessoas iam ali. Então existem pessoas que colocam a sua fé na árvore, numa força, entre aspas, espiritual que existe na criação. Tem outra amiga da gente, bem conhecida da comunidade, ela disse que foi a um determinado lugar e lá tinha algumas pedras e mandaram que ela escolhesse uma pedra, alguém escolhesse as pedras. Aí a pessoa foi lá e escolheu. Aí a pessoa que estava ali orientando, aí disse assim: saiba que você não escolheu a pedra, foi a pedra que ele escolheu primeiro. E as pessoas colocam uma fé nessas coisas. Quem nunca viu atrás da porta de alguém um Buda sentado nos seus próprios pés, com algumas moedas que não valem mais, e as pessoas dizem que é para atrair prosperidade? Quem nunca viu em algumas casas um elefante com um bumbum pro lado da porta, porque diz que é para atrair bons fluidos? Eu vi uma pessoa na casa de uma pessoa, melhor, na barraca de uma pessoa, que eu acredito que seja por ignorância, até mesmo porque eu conheço um pouco a pessoa, e em cima da geladeira da barraca da pessoa, quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei assim: meu Deus! Veja, eu estou falando isso aqui não é para criticar, é para que a gente possa ser instruídos. A nossa fé tem que estar em Deus. E em cima da geladeira da pessoa tinha uma Nossa Senhora da Conceição, tinha aquele que era um pouquinho, Frei Damião, um Frei Damiãozinho, tinha uma figa grande do tamanho de Nossa Senhora branca de louça, assim, em cima da geladeira, e na parede, por trás dessas imagens, dessas coisas, tinha uma ferradura de cavalo. Aí eu fiquei pensando, eu disse: o que será mesmo que ela crê? Jesus, Nossa Senhora, a figa, Frei Damião, a ferradura de cavalo. Outro dia eu fui visitar meu tio na Paraíba, e a cerca da casa dele, pessoas muito humildes, por ignorância. A igreja diz que muita gente será salvo pela ignorância invencível, ou seja, a pessoa está num nível tão grande de ignorância que não consegue deixar a razão iluminar a sua inteligência, ou é a inteligência iluminar a razão, alguma coisa assim. E ele, na cerca da casa dele, assim, um monte de cerca, ele criava boi,
em cada estaca tinha um chifre. Aí eu perguntei: tio, o senhor gosta de chifre, muito chifre, né? Ele disse: não, gosto nada. Eu disse: por que o senhor botou um chifre em cada estaca da cerca? Ele disse: não, é porque o chifre afasta as cobras. O chifre afasta as cobras. Ele disse: afasta as cobras. E se você queimar um pedacinho de chifre dentro de casa, aí é que a cobra não aparece mesmo. Aí eu disse: meu Deus. Também não falei nada, fiquei assim, né, meio que eu disse: se eu for falar alguma coisa, possa ser que eu seja mal entendido e de repente isso é melhor rezar. Então São Pedro, nosso primeiro Papa, ele vai dizer para nós que nós precisamos depositar a nossa fé em Deus. E esse Deus é santo, santíssimo. O livro do Apocalipse diz que uma grande multidão estava diante do trono do ancião de muitos dias, Deus Pai, e do Cordeiro, e cantavam noite e dia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, ou o Senhor do universo. Então Ele que é santo, Ele nos chama à santidade, como Ele é santo. E o que é ser santo, meus irmãos? É ser impecáveis na condição que nós vivemos, com a nossa natureza decaída pelo pecado de Adão e Eva, corrompida. Existe dentro de nós uma coisa chamada concupiscência. A concupiscência não é o pecado, mas é essa fragilidade que a nossa natureza humana herdou do pecado de Adão e Eva, aquilo que nós chamamos de pecado original. E essa concupiscência, ou seja, essa fragilidade, nos impulsiona a fazer o mal. São Paulo vai dizer aos Romanos, ali no capítulo 7, ele vai dizer: todas as vezes que eu penso em fazer o bem que eu quero, eu me dou conta que eu já fiz o mal que eu não quero. Ele diz: o querer o bem mora em mim, mas o realizá-lo não. Quando eu penso em fazer o bem que quero, já me dei conta que eu fiz o mal que não quero. Aí ele diz: pobre de mim, quem me libertará desse corpo de morte? Não é o corpo, somente esse corpo físico. Nós não pecamos somente com o corpo. Quando Paulo fala de corpo, quando ele fala de carne, ele está falando dessa natureza decaída pelo pecado. Porque se fosse somente o corpo, os anjos não teriam pecado, mas eles pecaram, mesmo sem ter corpo. Satanás pecou sem corpo. Uma terça parte dos anjos que o acompanhou pecou sem corpo. Então a carne que Paulo fala é essa natureza humana fragilizada pelo pecado. Ele diz: quem nos libertará dela? Depois ele vai dizer: pela lei do Espírito eu sigo a Deus, mas pela lei do pecado, pela lei da carne, eu sirvo ao pecado. E Jesus diz a São Pedro: orai e vigiai, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A natureza é fraca. E é por isso que São Pedro está dizendo para nós: nós precisamos ser santos. E para isso ele vai dizer que a gente tem que estar com uma prontidão certa, que nós temos que estar em prontidão, ou seja, estar de guarda, estar atento para as ciladas do diabo. E são tantas. Veja aí 1 Timóteo capítulo 1, verso 15. Para alguém ser santo, só pode alguém ser santo se primeiro se conhecer. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Quem pode ler bem alto aí? 15. Fiel é esta palavra, e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Fiel, ele diz: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Eu acho que na de Dona Normanda ele vai dizer: do qual eu sou o maior.
né? A sua Ave Maria. 1 Timóteo 1,15. Eu acho que é a Ave Maria que diz assim: do qual eu sou o maior dentre eles. Eis uma verdade absolutamente certa e merecedora de fé. Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o primeiro. Ele diz o primeiro aí, né? Tem uma, eu não lembro agora qual é a tradução, mas tem uma tradução que ele vai dizer: do qual eu sou o maior dentre todos os pecadores. Quando ele coloca eu sou o primeiro, não é porque ele foi o primeiro a pecar. Ele está dizendo que ele é o primeiro, no sentido de ser também pecador, e é o primeiro que deve ouvir essa palavra: eu sou pecador e Cristo veio ao mundo para me salvar. Então nós não podemos pensar: eita, essa palavra é para fulana misericórdia, queria que ela estivesse aqui para ouvir essa palavra, porque isso é para ela. Não, a palavra é primeiro para mim, a palavra é primeiro para eu mesmo, porque eu sou o primeiro dos pecadores, e poderíamos dizer o maior de todos eles, o maior dos pecadores. E alguém só pode ser santo se ouvir essa palavra: eu sou o primeiro pecador que precisa ser salvo, que precisa ser santo. A palavra santo significa separado. Então o apóstolo São Tiago vai dizer que Deus habita em uma luz inacessível. Ele está separado. Ele diz que ele está ausente do mal, separado do mal. Nele não há treva alguma, nele não há mal algum. Ele diz assim: nele não há o mal, nele não há tentação, ele não se inclina para tentar ninguém. Cada um é tentado pelas suas próprias concupiscências, ou seja, suas próprias fragilidades. São Tiago vai dizer que o pecado é como uma criança: primeiro ele é desejado, pensado, depois ele é concebido, depois ele é gerado e depois ele dá à luz. A gente peca porque a gente é sem vergonha mesmo, a gente peca porque a gente é mau caráter mesmo, porque o pecado ele não acontece no estalar de dedo. Essa colocação de São Tiago ela é esplêndida. O pecado, primeiro a gente pensa nele, depois que a gente pensa, aí a gente concebe no nosso coração aquele pensamento, depois a gente gera o pensamento em nós e depois a gente dá à luz, ou seja, a gente comete o pecado. Então existe uma trajetória para que o pecado aconteça. Denis, mas quando a gente peca, como a igreja diz, a gente peca por pensamentos. Sim, mas nem o pensamento, nem todo pensamento é pecado. E eu gostaria de dizer ainda mais: nenhum pensamento é pecado. Pecado é o consentimento. Ninguém manda no pensamento. Eu posso pensar eu posso pensar de repente, do nada eu posso pensar: queria que Cícero morresse. Posso pensar, mas isso é um pensamento que vem aleatório, por causa da minha fraqueza, da minha fragilidade, da minha natureza decaída. Mas eu tenho que combater esse pensamento. Eu pensei, combato. São Paulo vai dizer assim, carta aos Efésios: não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento ou sobre a vossa ira. Ou seja, não deixe terminar o dia sem que você peça perdão a Deus e aos irmãos que precisa ser pedido perdão. Então, não é por acaso. Então, ser santo, meus irmãos, é olhar para dentro de nós mesmos, nos reconhecermos pecadores e ouvir. Para eu, que sou o primeiro dos pecadores, eu ouvir para mim mesmo, primeiramente para mim, Cristo veio para me salvar. E Ele me salva como? Me santificando. Ele me santifica, não somente me separando, mas me santificando.
Lutero, que é o pai do protestantismo, ele saiu da igreja exatamente porque ele não acreditava nessa restauração. Ele não acreditava na eficácia da graça transmitida pelos sacramentos. E que essa graça, eficazmente, que São Pedro fala, na leitura de hoje, São Pedro vai dizer, deixa eu achar aqui bem rapidamente, São Pedro vai dizer assim, versículo 13: por isso, com prontidão de espírito, sede sóbrios, e ponde toda a vossa esperança na graça que vos será trazida por ocasião da revelação de Cristo. Então, essa graça eficaz que cada sacramento produz em nós, nos santifica, e nos santifica de verdade, Santo Irineu de Lyon, que é um pai da igreja, lá do, acho que é 4º século, do 2º século, Santo Irineu de Lyon, ele pega um livro, tem um livro chamado Contra as Heresias, ele combatendo o gnosticismo, ele pega um livro, são 5 livros em um, ele pega um livro inteiro para falar exatamente dessa regeneração da nossa carne, não a carne só o corpo, mas da nossa natureza humana. Ele vai dizer que o sacramento da Eucaristia, quando nós comungamos, a gente come, vamos dizer que a gente se alimenta de pão. O pão se torna um conosco para nos nutrir. Mas quando nós nos alimentamos da Eucaristia, nós nos tornamos um com a Eucaristia, porque Cristo nos une a Ele em comunhão, e a carne de Cristo nos santifica, purifica a nossa carne. Isso a gente tem que crer. Se a gente não crer, a gente, quando comungar, a gente vai comungar como se estivesse comendo qualquer outra coisa. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, eu o ressuscitarei. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, eu estou com ele, ele está comigo, faço comunhão com ele. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, eu e o meu Pai faremos morada nele. Quem come a minha carne e o meu sangue e bebe o meu sangue, não morrerá jamais. Então é eficazmente que acontece, não é por acaso, não é faz de conta, não é? E veja que interessante, são 7 sacramentos para a gente terminar. 7 sacramentos. Quais são os sacramentos que a gente recebe uma vez só? Batismo, crisma, ordem. Aí o matrimônio, se depois que ficar viúva a pessoa não quiser mais casar, aí recebe só uma vez. Mas pode casar, São Paulo vai dizer que se alguém fica viúvo, pode casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor, ou seja, contanto que seja na igreja. E se for se amancebar, vai terminar o finalzinho da vida no pecado. Aí, os sacramentos que a gente recebe várias vezes, quais são? Confissão, quantas vezes a gente precisar. Eucaristia, se fosse possível, todos os dias. Unção dos enfermos, sempre que necessitarmos. Por quê? Porque são os sacramentos que nos curam. Existem 2 sacramentos que são chamados sacramentos de cura, unção dos enfermos e confissão, e o sacramento da Eucaristia, que é o sacramento por excelência, que nós recebemos inúmeras vezes, porque nos alimenta na nossa vida espiritual. Então a igreja não é por acaso, a igreja sabe que os sacramentos são fonte de santificação, são fontes de santidade, principalmente o do batismo, Quando a gente recebe o sacramento do batismo, todos os pecados são perdoados, pecado original e todo aquele pecado que a gente já tenha cometido pessoalmente, e ele imprime na nossa alma aquilo que a igreja chama de graça habitual ou graça santificante. Habitual por quê? Porque é todos os dias, habitualmente ela está conosco para nos conduzir à eternidade em santidade. Denis, eu sou tão pecador. Sim, a gente é pecador por quê? Porque a gente está se abstendo da fonte de graça e de santificação que são os sacramentos. Amém? Então, dentro dessa palavra, que a gente possa sair daqui com essa convicção: eu não sou santo e não serei santo se eu não quiser, porque se eu quiser, basta que eu procure
a fonte de santidade, que é os sacramentos. Todos os sacramentos, principalmente os que eu posso receber agora, né? Alguns que eu já recebi e os que eu posso receber: confissão, Eucaristia, né? E, se precisar, unção dos enfermos. Amém? A gente vai fazer bem rapidamente, né, aquela breve partilha, né, que a gente faz. Quem quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade para falar, né? Tá com sono, irmã?